Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então vamos lá, continuando aqui na nossa videoaula. Infelizmente a gente está trabalhando assim, não gostaria de estar trabalhando assim, né? Mas vida que segue, né? Vamos se adaptar à situação, né? A gente tem que conseguir se adaptar a essa situação, né? Não está sendo fácil para mim, acredito que não está sendo fácil para vocês também, né? Mas a gente se ajudando aí, tudo vai dar certo. Então, no exercício a gente estava calculando a distância do ponto X ao ponto A e do ponto X ao ponto B. Agora a gente vai calcular essa distância aqui, ó, indiretamente. Como que a gente calcula essa distância indiretamente? Trigonometria, né? Então a trigonometria está aí para ajudar a gente, né? Às vezes o pessoal fica com medo da palavra, mas trigonometria é muito legal, é muito bacana, né? É uma ciência, é uma área que é muito interessante, né? Relações trigonométricas. Então a gente tem que, na lei dos cossenos, o valor de A ao quadrado, ou seja, um lado de um triângulo ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado menos duas vezes esse primeiro lado vezes o segundo, né? Então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. Então, se vocês olharem para o nosso exercício aqui, ó, a gente tem o quê? Um triângulo, né? Não é isso? Então a gente tem um triângulo. Vou representar ele aqui. A gente sabe esse lado aqui, ó, não sabe, não é verdade? Então esse lado aqui a gente precisa descobrir. Então esse lado aqui a gente vai chamar do que a gente não sabe na equação, que é o A ao quadrado, né? Então esse aqui vai ser o lado A do meu triângulo. O lado B a gente sabe? Sabe. O lado C a gente sabe? Sabe. O ângulo A a gente sabe, né? Então, quando foi feito o levantamento de campo, esse ângulo A, ele é igual ao quê? Ele vai ser igual a 100 graus, 35 minutos e 29 segundos. Isso aqui, pessoal, foi aferido aonde? No campo, né? Quando a gente foi lá fazer o levantamento. Então a gente tem aqui esse ângulo de 100 graus, 35 minutos e 29 segundos. Correto? Correto, né? Então vamos lá. Para a gente calcular, a gente vai colocar os dados aqui. A distância do X ao A é igual a quanto? 29,22. Então eu vou colocar aqui que o meu lado B é igual a 29,22 metros. E o meu lado C vai ser igual a 40,49. Então 40,49 metros. Substituindo na equação, e o nosso ângulo A, que é 100 graus, 35 minutos e 29 segundos. Lado A, ângulo A. Lado B, esse aqui é o ângulo B. Lado C, ângulo C. Então, o lado ele tem uma relação direta com o ângulo que forma esse lado. Então, esses dois segmentos de reta aqui que formam esse ângulo têm relação direta com o lado dele. Prosseguindo. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Quem é B? 29,22. Então, 29,22 ao quadrado. Mais C ao quadrado, que é 40,49. Menos 2 vezes B, que é 29,22,
vezes 40,49 vezes o cosseno de 135,29. 135,29, tá? Esse cálculo, prestem muita atenção nisso. O ângulo não vai ao quadrado. Tem muita gente que confunde essa equação com essa. E no final joga o ângulo ao quadrado também. Olha para o cálculo. Aqui eu preciso jogar. Aqui eu não preciso jogar. Tá? Então a gente não vai fazer essa diferença. Matematicamente falando, o que a gente resolve primeiro, pessoal? A ao quadrado é igual a o que está elevado aqui. Então vamos lá. 29,22 ao quadrado, que é igual a 853, vamos trabalhar com duas casas, vírgula 80. Depois do zero tem o 8, então fica vírgula 81. Mais 40,49 ao quadrado, que vai dar 1.639,44 menos duas vezes. Então eu vou fazer o que? Eu vou multiplicar esse valor por esse valor por esse valor aqui. Então eu vou pegar 29,22 vezes 40,49 vezes o cosseno de 100 graus, 35 minutos e 29 segundos, que deu negativo. Olha que beleza. Então vamos jogar aqui negativo. Negativo de 217,46. Olha só. Então o que a gente tem? A gente tem dois valores que se somam, uma subtração e uma multiplicação. Como a gente vai fazer aqui uma multiplicação, eu preciso fazer quem? Jogo de sinais. Exatamente, o jogo de sinais. Então vamos lá. Negativo com negativo fica positivo, né? Então 2 vezes 217,46 vai ficar positivo, que vai me dar 400 mais 434,92. A ao quadrado é igual a 853,81 mais 1.639,44. 2.493,25. Fiz a multiplicação, fiz o jogo de sinal, passou positivo. Então agora eu simplesmente vou somar. A ao quadrado é igual a 2.493,25 mais 434,92. 2.928,17. Correto? Acabou? Não acabou. A gente descobriu o valor de A ao quadrado, mas quem que eu quero saber? O valor de A, né? Então A vai ser igual, se está ao quadrado, para mim descobrir o valor de A, eu vou tirar a raiz quadrada. Tem gente que diz que nunca ia usar a raiz quadrada na vida, né? Tem até um meme legal na internet falando do cara que encontrou a raiz quadrada de verdade, né? Então aqui a gente está usando, né, para calcular a distância. Olha só vocês, né? Acharam uma utilização para a raiz quadrada. Então como que eu descubro ela? Raiz quadrada é igual a 2.928,17, que vai dar o meu valor de A, que é igual a 54,11. 54,11 o que? Metros. Beleza?
Então agora a gente sabe que do ponto A ao ponto B eu tenho 54,11 metros. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Uma forma de descobrir as distâncias. Agora vamos calcular. Na próxima videoaula a gente calcula a área, beleza?